Não pense em tirar a sua vida. Deus tem um plano pra você. Hoje falaremos sobre os transtornos do humor. Transtorno de humor. Como seu próprio nome indica, os transtornos de humor são identificados por extremos patológicos de certos estados de humor, especialmente de tristeza e de euforia. Embora a tristeza e a euforia são normais e naturais, podem chegar a ser dominantes e prejudiciais, podendo até mesmo dar lugar à morte, através de um suicídio, como resultado de um comportamento imprudente. Os transtornos de humor afetam a disposição geral do estado emocional de uma pessoa, que não se adequam às circunstâncias nas quais a se encontra, podendo interferir a sua capacidade para funcionar os períodos prolongados. O paciente pode ficar extremamente irritável, triste ou vazio, como a depressão, ou alternar esses períodos depressivo ou com euforia, que é uma mania. Temos vários tipos de transtornos. Tipos de transtornos de humor: a depressão, o transtorno bipolar. Vamos descobrir a causa, do transtorno, como identificar, como tratar e o que significa essas variações. Transtorno bipolar é uma doença crônica que acarreta grande sofrimento, afetando negativamente a vida das pessoas, em especial no trabalho, no lazer e nos relacionamentos interpessoais. A doença resulta em prejuízo significativo e impacto negativo na qualidade de vida. Em geral, essa perturbação se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres entre 15 e 25 anos. Também afeta as crianças e velhas. As crises devem variar de intensidade leve, moderada e grave. As pessoas com transtorno bipolar experimentam períodos de intensidade não usuais, mudanças nos padrões de sono e níveis de atividade e comportamento incomuns. Transtorno bipolar tipo 1 consiste em episódio depressivo intercalado com aumento de normalidade e pelo menos uma fase de mania bem caracterizada. Transtorno bipolar tipo 2 consiste em episódio depressivo intercalado com período de normalidade seguida de fase hipomaníaca e forma de atenuada de episódio maníaco que não produz difusão social importante. Bipolar é o que tem dois polos opostos. É a denominação dada ao indivíduo que tem comportamento contraditório, ora apresenta bom humor, ora apresenta irritação, particularidade e elementos que opõem ou que são caráter inteiramente contrário. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada ao sentimento de dor, amargura, autoestima, assim como ao distúrbio do sono e do apetite. Importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimento difícil e desagradável, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, desencontro amoroso, desentendimento familiar. Diante da adversidade, as pessoas sem a doença sofrem e ficam tristes, mas se encontram uma forma de superá-la. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves.
Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. As mulheres parecem se vulneráveis ao estado depressivo em virtude de oscilação hormonal, o que estão expostas, principalmente no período fértil. Oi, eu sou a Caroline e hoje eu vou falar dos sinais e sintomas do transtorno de humor. E um desses transtornos de humor que é causado é o transtorno bipolar. E o transtorno bipolar causa no humor ansiedade, culpa, euforia, mudanças de humor, perda de interesse, raiva ou tristeza. No comportamento, é agitação, agressão, automutilação, choro, inquietação e irritabilitação. Na cognição, é o delírio, falta de concentração, lentidão, pensamentos acelerados. Sintomas psicológicos são depressão, episódios maníacos ou paranoias. No peso, é ganho de peso ou perda de peso. E no sono, é dificuldade de adormecer ou excesso de sonolência. Também é comum fadiga e fala rápida e frenética. Agora eu vou falar sobre outra doença do transtorno de humor, que é a depressão, que tem crescido muito na sociedade. E a depressão, ela causa no humor ansiedade, apatia, culpa, mudanças de humor, perdas de interesses, sofrimento emocional, tristeza, tédio e solidão. No comportamento, ela causa agitação, automutilação, choro excessivo, inquietação, irritabilidade ou isolamento social. No sono, ela causa despertar precoce, excesso de sonolência, insônia ou sono agitado. Na cognição, ela causa falta de concentração, lentidão durante as atividades e pensamentos suicidas. Durante o peso, ela ataca ganho ou perda de peso. No corpo, ela ataca fadiga ou fome excessiva. É comum também a depressão, abuso de substância, falta de apetite e repetição incessantemente de pensamentos suicidas. Olá, tudo bem? Continuando sobre o tratamento de humor. Primeiramente, o paciente procura um médico especialista em saúde mental, que tem por objetivo de diagnosticar, tratar, prevenir, reabilitar diversos tipos de distúrbios mentais, como a depressão e o transtorno bipolar, entre outras alterações mentais. O paciente com transtorno bipolar, o médico primeiro passa um medicamento estabilizador para que o paciente fique mais tranquilo, que são eles: o carbolítio, o torval, a carbamazepina, a lamotrigina, entre outros. Esses medicamentos são um dos mais importantes e devem ser usados a partir do diagnóstico do transtorno bipolar. Se o paciente não melhorar com esses medicamentos, o médico associa outros medicamentos antidepressivos, que são a fluoxetina, a mirtazapina, o alprazolam, entre outros. Esse medicamento vai ajudar a reduzir as crises do transtorno bipolar. Lembrando que esses medicamentos são vendidos só com receita de controle especial. Psicoterápicos. Assim como os psicofármacos, há uma grande variedade de abordagens psicoterápicas, porém, todas elas obtinham a melhoria da qualidade de vida do indivíduo, trabalhando sobre a causa e consequências da depressão e auxiliando o paciente a desenvolver recursos internos para lidar com suas disfunções. O trabalho psicoterápico associado ao trabalho medicamentoso é reconhecido a maneira mais eficaz de tratar a depressão, pois possibilita a remissão dos sintomas depressivos, bem como evitar sua reincidência. O tratamento psicoterápico só pode ser oferecido por profissionais capacitados na área da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra. A ACT é um dos tratamentos antidepressivos e antimaníacos mais eficazes, indicado nos extremos da mania e da depressão, para prevenir a exaustão, o suicídio pelo rápido tempo de ação. Inclui aplicar pequenas ocorrentes de energias durante rápida aplicação de anestesia geral, para obter uma convulsão de alguns segundos de duração. Jamais deve ser considerado tratamento de última escolha, prolongando inutilmente o sofrimento pela falta da melhoria com os medicamentos. E o mais seguro em gestantes e idosos e pode salvar a vida do paciente. Olá, eu vou falar
falar sobre a atividade da enfermagem frente ao transtorno de humor. Bom, primeiro de tudo é apoiar, o paciente nesses momentos difíceis, manter os medicamentos na dose certa e horário prescrito. Seja firme e mantenha paciência, até porque o relacionamento com o paciente em euforia ele se torna mais desgastante. Detectar com o paciente os primeiros sinais de uma recaída. Se ele considerar isso como intromissão, afirme que o nosso papel é auxiliá-lo. Falar com o médico em caso de suspeita de ideias de suicídio e desesperança. Estabelecer regras de proteção durante a fase de normalidade de humor. Bom, na fase depressiva, devemos assumir as responsabilidades pela segurança do paciente, devemos estimulá-lo a falar para que possa verbalizar seus sentimentos e ideias de autodepreciação, avaliar seu sinal de esperança e devemos usar frases curtas e claras. Bom, e na fase maníaca, devemos ter uma observação constante e relato das manifestações de comportamento do paciente. O maníaco deve permanecer em um local com poucos pacientes. O ambiente deve ser mais tranquilo possível, com o mínimo de estímulos. Devemos ouvir, devemos usar um baixo tom de voz, frases curtas e linguagem clara. Tentar manter o seu discurso coerente, não exigir demais do paciente e não super proteger. Auxilie a fazer algumas atividades quando for necessário. A depressão, ela é um termo que de forma geral descreve um estado de humor caracterizado por tristeza ou apatia, independentemente da sua causa ou tempo de duração. No entanto, para que se configure um transtorno depressivo, são necessários características e critérios clínicos que vão além de simplesmente tristeza ou desinteresse. Eu vou estar continuando o assunto sobre a atividade da enfermagem frente ao transtorno de humor. Vou falar um pouco mais do dia a dia do enfermeiro com o paciente com esses transtornos. Quando o paciente é admitido na unidade hospitalar, nós, como os enfermeiros, nossa responsabilidade é cuidar do dia a dia desse paciente. Nós vamos estar relacionando ele de uma forma direta. Nós vamos estar administrando os medicamentos que foi prescrito pelo médico, pela unidade multidisciplinar. Nós vamos estar inserindo a dieta hídrica, a dieta alimentar. Nós vamos estar ferindo sinais vitais para saber se esse paciente está tendo alguma reação com os efeitos colaterais dos medicamentos, porque alguns medicamentos podem ter efeitos colaterais severos, dependendo do tamanho da dose ser administrada. Temos que conversar com esse paciente, formar um relacionamento de confiança com esse paciente para que eles venham nos relatar caso esteja acontecendo algo de errado. Temos que perguntar sempre se está tendo algum efeito colateral com o tratamento medicamentoso. Nós temos que conduzir esse paciente para que ele possa estar participando das atividades da unidade hospitalar, como as psicoterapias, como as atividades feitas no âmbito hospitalar, o convívio dele com os outros internos, com os outros pacientes, como é que está sendo o convívio dele, se ele está tendo muita irritação, se ele está mostrando alguma atitude ou alguma conversa com ideação suicida, se a conversa dele está sendo desesperançosa. Nós temos que olhar se as necessidades fisiológicas desses pacientes estão sendo corretas, como é que está a qualidade de sono dele, se ele está dormindo bem, se ele está tendo insônia, se ele está tendo pesadelos durante a noite. Nós temos que avaliar e monitorar esse paciente por um todo. Sempre está motivando ele a participar de tudo. Se ele é um paciente com depressão, ele vai ter um quadro mais antissocial, ele vai querer mais ficar quieto, só querer ficar deitado. Então, nosso dever é estar
fazendo esse paciente se levantar, andar um pouco, sair um pouco do quarto, sempre fazendo de uma forma positiva, né, colocando uma autoestima nesse paciente, falando das importâncias do medicamento, falando das importâncias de estar fazendo uma hidratação hídrica, da importância de estar se alimentando bem, da importância de estar se relacionando, fazendo parte das atividades que tem na clínica, para poder sair desse estado de depressão e começar a ter um novo normal, né? Porque quando sair da clínica, quando acabar o tratamento, porque também é bom falar que não existe cura para esses tipos de doenças mentais. Existe tratamento e viver com esses tratamentos, né? É um tratamento medicamentoso que ele vai ter sempre que estar tomando esses medicamentos, sempre estar fazendo avaliação com um psicólogo ou um psiquiatra, buscando sempre uma ajuda, porque sozinho ele não consegue. Nós temos que estar conscientizando ele do que é necessário ser feito, que é bom quando o novo normal dele, né, a ressocialização dele pós-clínica, está sempre incentivando a fazer as coisas, a higiene. Às vezes o paciente está de uma forma tão crítica que ele não lembra da necessidade básica, que é higiene, escovação, tomar banho, trocar de roupa, colocar uma roupa adequada com o ambiente, porque a pessoa está tão fechada no mundinho dela que ela acha que é normal, então não tem nem força para fazer isso. Então, cabe a nós, como os enfermeiros e técnicos de enfermagem, motivar o paciente para que ele mude a forma de pensar, mude a forma de que ele veio agindo, né? E também ficar ciente se pode haver uma nova crise, porque nós, como enfermeiros, nós conseguimos ver com detalhes, né? Alguma mudança de comportamento, nós devemos ficar atentos e sempre estar relatando para o médico e para a equipe multidisciplinar que toma conta do caso desse paciente de um todo. Quando é transtorno bipolar, ele é um caso mais longo, né? Uma crise de transtorno bipolar, ele dura em média 6 meses. Tem 4 meses de tristeza profunda e 2 meses de euforia. A euforia pode ser a alegria excessiva ou irritabilidade excessiva, ou uma mistura dos dois quadros. Então, ficar de olho também quando o paciente está melhorando, ele tem um encorajamento. E se esse paciente já tem ideação suicida, esse encorajamento é uma forma de alerta, porque ele está melhorando. Antes ele tinha essa ideação suicida, mas não tinha coragem nem a força para executar o ato. Mas com essa melhora, esse quadro de melhora e de ele vai se sentindo melhor, vai se sentindo mais forte, ele vem ter um quadro de encorajamento. Esse quadro de encorajamento é preocupante, porque se essa ideação suicida não mudou, ele vai ter forças para poder de fato realizar o suicídio. Então, quando a gente já vê que esse paciente está tendo ideação suicida, quando a gente vê que ele está tendo um quadro de melhora, a gente tem que redobrar a atenção, tirar coisas do parque, onde pode ocorrer um possível evento de suicídio. Temos que ficar de olho aos mínimos detalhes e sempre estar relatando ao médico qual que está sendo os efeitos colaterais, qual que é o quadro de melhora desse paciente frente a todos os tratamentos que ele vem passando. E esse basicamente é toda a atividade de enfermagem frente ao transtorno de humor. É cuidar em si do paciente como um todo. Pense em tirar a sua vida. Deus tem um plano pra você. Pra tudo existe uma saída. Porque essa vontade de morrer, essa dor que você tá passando vai passar.
A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus.